Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos para nosso terceiro episódio aqui do podcast Que Saúde é Essa? E hoje o assunto é... Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu amo falar de mente, de cérebro, de saúde mental, de manejo de estresse, de manejo de ansiedade. Amo falar de cérebro. E, enfim, hoje o assunto promete e vai ser muito interessante, tá? Já aproveita, tá? E já... manda esse podcast, já vai aí no compartilhar, para que você possa enviar para mais pessoas, curtir, comentar aqui o nosso podcast, porque é isso que vai dando justamente alimento para que ele possa crescer e que a gente possa convidar cada vez mais profissionais do nível desse profissional que está aqui hoje, que vocês vão saber daqui a pouquinho quem é. Mas antes disso, eu queria passar a palavra aqui para o meu grande parceiro, o nosso nutricionista Camilo Bricenho. É isso aí, pessoal. Como vai, Maurício? Tranquilo? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. É um prazer enorme a gente estar iniciando o nosso terceiro episódio, não é isso, Maurício? Nós iniciamos o primeiro episódio, como foi um projeto... É um projeto recém-nascido, um projeto muito novo. Escolhemos um pediatra, que eu acho que é um dos profissionais o melhor para cuidar de um recém-nascido. Segundo episódio, nós trouxemos um super endocrinologista, foi o Dr. Bruno César. E no terceiro episódio, eu vou deixar que o Maurício já vai começar a introdução. Mas primeiro eu queria me apresentar, eu sou Camilo Bricenho, eu sou nutricionista esportivo e clínico funcional, trabalho com uma abordagem mais integrativa e estarei aqui junto com o grande Maurício para bater um papo muito legal nesse terceiro episódio. Então vamos lá, vamos para o nosso convidado. Então, nosso convidado é uma pessoa muito especial, cara de muito gabarito, tá? Amigo pessoal meu também, já trabalhamos juntos e eu vou deixar ele se apresentar aqui porque senão o currículo do cara é grande. Então vamos lá, tá aqui meu grande amigo Pedro Lobo, psicólogo. Pedro, se apresenta aí para nossa audiência, cara. Poxa, primeiro dá bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Para mim é uma gratidão muito grande estar aqui com você, por tudo, né? Pela sua história também de vida, né? Acompanhei toda a sua batalha aí nesses últimos anos. Com certeza. Então isso me deixa emocionado e feliz de estar aqui, né? E entendendo que esse projeto de vocês tem um objetivo muito maior, né? Não é só falar, mas é realmente trazer uma essência para as pessoas verdadeira de algo que vocês dois acreditam. Então fico feliz de poder somar e acrescentar. Rapaz, falar de currículo é uma coisa complicada. Eu acho que eu sou um buscador, uma pessoa que está buscando ser a sua melhor versão. E dentro dessa jornada, eu experimentei muitas coisas, né? Fui empresário, como a gente se conheceu, na Estação Sudoeste, que abriu em 98, a gente trabalhou... Quantos anos a gente ficou junto lá? 10 anos? Eu trabalhei 10 anos. 10 anos, lá, né? Foram 10 anos. A academia teve uma história maior do que essa, né? Foi mais tempo, né? E ali eu fui empresário, e dentro desse trabalho como empresário, me conhecendo como pessoa, conhecendo pessoas, guiando, liderando pessoas, mas ao mesmo tempo nessa jornada, tinha uma vontade de algo maior. Eu digo que em 98, foi quando eu fui abrir a academia em 1998, meu avô materno faleceu. E foi meu primeiro contato com a morte em si. E naquela época, 20 e poucos anos, para mim pessoas boas faleciam. Um entendimento pequeno. Mas foi muito forte para mim a cena quando eu cheguei no necrotério e jogaram, o cara basicamente, o corpo estava dentro daquele saco preto, e na hora que tiraram o corpo dele, meio que jogaram no chão, o cara arrastou. E aquilo me bagunçou emocionalmente, né? Ao mesmo tempo, um momento lindo, eu abrindo a minha empresa, todo um projeto, uma visão de business, negócio, do jeito que eu acredito. E ao mesmo tempo, essa dor, essa raiva de falar, pô, que mundo é esse? Né? E de fato, ainda em outubro de 98, eu organizei um workshop de yoga e meditação. Por sinal, eu sempre gosto de botar as pessoas que me ajudaram, mas foi o Leandro Macedo, nosso grande triatleta, que na época a gente tinha uma parceria na academia, ele era um dos atletas, e a academia tinha esse viés também de apoiar o esporte amador. Eu cheguei a ter, cara, no mínimo 70 atletas de Brasília,
onde a gente oferecia... Você deve ter feito avaliação de vários deles. Muito. Né? Então, a parte física, nutricional, de recuperação, fisioterapia, e dentro da academia tinha esse suporte com os atletas. Guarda isso que lá na frente vai entender por que eu cheguei hoje na alta performance, e eu acho a história fantástica. E aí o Leandro me trouxe esse professor de yoga e meditação e eu organizei um workshop em outubro. E nesse workshop, eu nunca havia meditado, e quando eu sentei para meditar ali, com todas as dúvidas do que meditar, fechar os olhos, morrendo de vergonha de fechar os olhos, de fato, no final de semana, eu tive uma experiência de perceber, não fazia sentido a minha raiva. Eu não vou falar de paz, porque eu questiono a meditação vinculada à paz. A gente pode desenvolver isso aqui durante o processo. Mas eu senti algo diferente em mim. Parecia que eu tinha me reconectado com algo que estava desconectado. E a partir daí eu falei, cara, eu quero mais disso. Então eu tinha minha via empresarial e ali me acordou a via do autoconhecimento. 2 mundos paralelos para muitos, né? Uhum. Porque o autoconhecimento, você ser uma pessoa melhor, e o mundo capitalista, empresa, parece que as coisas não combinam. Muito pelo contrário, acho que a saúde é integral, ela combina. Não faz sentido alta performance sem saúde. Para mim não faz sentido a performance sem saúde mental, física, nutricional, em todos os âmbitos, né? E ali eu comecei uma jornada de autoconhecimento. Já em janeiro eu fui com esse professor, fiquei imerso 30 dias praticando yoga, meditando, e aquilo foi, eu falo que foi criando raiz. Né? Eu acho que agora eu estou colhendo frutos. Foram 26 Perfeito. Anos. Perfeito. Né? O autoconhecimento é uma planta. Primeiro ele vai crescer para dentro. Depois vai brotar bem frágil. Depois vai crescendo, vai fortalecendo e você passa a viver mais nisso do que antes. E aí nesse caminho eu fui fazer em 99 já o caminho de Santiago de Compostela. Também foram 770 quilômetros, começando de Roncesvalles, e 23 dias, que dá uma média aí por dia de 33 quilômetros diários, andando, né? Não vou falar que foi uma maratona, mas andar todo dia 33 já é uma coisa... Exige muito da saúde física e mental, né? Mental. E ali, eu já tinha uma base do yoga, da meditação, e ali me deu um clique. O que é a mente? Dentro dessa jornada, eu voltei de Santiago, eu patrocinava muitos triatletas, sempre tinha uma paixão pelo ciclismo, pelo triatlon, apesar de nunca ter praticado, e eu falei, vou fazer um Ironman. Naquela época ainda, 99, o Ironman era algo que vários triatletas, que já tinham 5, 6, 7 anos, estavam começando a migrar para fazer uma prova do Ironman. Ainda era uma loucura muito grande, não é como é hoje. Era um absurdo um cara que nunca correu, nadou e pedalou fazer um Ironman. E eu falei pra galera, mano, é só a mente. Porque o Santiago de Compostela foi meu mestrado, doutorado nisso também. E aí eu falei, vou fazer. Ia ser o primeiro Ironman que ia ser em Florianópolis, né? E aí eu treinei, comecei a treinar em agosto. O pessoal, você tem que fazer uma prova. Eu fiz uma prova de Santos em setembro, outubro, muito rápido para mim. 1.500, 40-10, aquilo. Eu acho que nem fiz 1.500, 40-10, fiz um short. Entendi. E aquilo eu achei muito rápido. 1.500, 40-10, só pra galera entender. 1.500 nadando, 40 pedalando, 10 correndo. Eu acho que eu não fiz nem esse. Eu fiz o short triatlo, que é metade disso. Mas era muito rápido para mim. Eu não sou um cara fecha assim, porrada. E aí, já em dezembro, eu fiz o meio Ironman e fiz o Ironman já na sequência. E para mim era tudo mental. A partir daí eu comecei a aprofundar no yoga, na meditação, até que surgiu a oportunidade de fazer uma formação em 2003. Fiz uma formação em yoga, em renascimento também, que é uma terapia que envolve respiração, muito conectada com a respiração. E comecei esse trabalho meu terapêutico informal, empresarialmente. E era interessante que talvez você, né, trabalhou na estação, você pode falar do clima, do ambiente, como era aquilo. E o que era a gestão, como a gente tinha, uma forma muito humana e com muita autorresponsabilidade também para cada um. E aquele caminho era interessante, porque eu passava muito mais
ajudando as pessoas a se encontrarem o seu talento do que administrando a empresa. Era muito mais despertando o potencial humano. Eu não conseguia ter essa visão, mas acabava que eu passava horas conversando. Provavelmente a gente teve várias conversas e com sempre certeza. Conversas mais profundas e muito menos de número, mas sempre falando de número também. Mas tinha pessoas que davam do número. E ali eu também já ajudava vários atletas. Viajava com os atletas que eu patrocinava. Em 2003 fiz uma formação em yoga. 2004 fui para a Índia, passei a temporada de 8 meses. Voltei e aí abri um instituto meu de yoga também. Cheguei a ter 200 alunos. Era um yoga, digo, mais moderno para a época, mas com embasamento dentro da filosofia. E eu tinha a empresa, o yoga e esse meu caminho do autoconhecimento. Aos poucos eu fui me afastando da gestão da empresa e ficando mais no autoconhecimento. Até que em determinado momento a minha empresa estava dentro de um contexto familiar e por uma decisão de sobrevivência financeira, né? Hoje uma empresa familiar no Brasil de hoje que depende dos bancos para ter um capital de giro, a gente sabe que é impossível sustentar e tinha que fazer uma grande mudança, né? A minha família resolveu fazer a venda da escola e minha empresa foi junto de brinde no esquema, né? Apesar de ela ter um valor comercial, ela não entrou. E de repente eu estava ali, 2014, casado, 2 filhas, já achei que minha vida financeira estava resolvida e ali acontece uma grande transformação, eu tenho que me reinventar. E eu vou fazer o que da minha vida? Dar aula de yoga? Pô, já tinha dado aula de yoga, eu curto, mas eu já estava em outro lugar dentro do próprio yoga, né? E aí um amigo falou, cara, joga no Google Mindfulness. E eu joguei no Google Mindfulness. Porque eu falei, meu currículo, né? Meu currículo é uma vida, é uma experiência. Eu acho que a experiência diz mais do que um título. Concordo. E a partir dali, eu joguei Mindfulness e quando eu vi o que estava acontecendo nos Estados Unidos, nas grandes universidades americanas, falei, pô, mas é isso que eu estou fazendo desde 98, é isso que eu aprendi. E aí uma curiosidade, uma dessas mudanças, porque eu estou casado há 19 anos, e nessas mudanças de vida, eu já morei em 10 lugares diferentes. A gente está sempre mudando. E eu achei um caderninho meu da Índia, de quando eu fiquei 2 meses no monastério budista ali, estudando, e estava escrito assim, mindfulness é a parada, nunca se esqueça disso. E eu esqueci dessa palavra mindfulness. Então, em 2014, quando eu joguei no Google, era fim de 2013, início de 2014, eu falei, uau, mas é isso que eu acredito. Só que agora está dentro das universidades, né? Eu nunca tive guerra com a parte esotérico-mística, mas eu sempre fui um cara que eu nunca consegui ser o bicho grilo e nem o playboy. Eu nunca consegui ser o capitalista e nem o cara desapegado. E eu ficava nessa guerra. Né? Eu digo que eu sou um meditador urbano e um monge urbano, digamos assim. Um monge casado, que tem filho, que vive a vida nesse conceito mais amplo de uma vida meditativa. E nesse momento, nessa jornada, eu falei, uau, meu pai falou, cara, eu posso te ajudar a ir para os Estados Unidos. E eu fui me certificar. Eu não era formado ainda, porque eu brigava muito com o sistema, né? Eu tenho uma rebeldia que às vezes é boa, às vezes é ruim, mas eu tinha essa questão de questionar por que tem que ser assim, né? E eu sempre acreditei no potencial humano. Todo mundo tem uma luz, todo mundo tem um brilho. E você carrega esse brilho, ele pode ir em qualquer lugar. E naquele momento, então, eu fui para os Estados Unidos, me certifiquei, então eu sou certificado pela Universidade de San Diego, em Mindfulness, sou mentor da universidade na formação de novos profissionais no MBSR, que é o protocolo desenvolvido pelo professor Jon Kabat-Zinn, que foi o protocolo que tirou o Mindfulness da parte mais do budismo em si e trouxe para uma parte mais dentro das universidades. E aí me certifiquei em autocompaixão, em vários outros protocolos para crianças, adolescentes, e voltei em 2014 iniciando esse trabalho, né? Ao mesmo tempo, minha esposa tinha um caminho já com direito humano à alimentação, e ela falou, cara, eu quero mudar de profissão, vou estudar psicologia. E eu falei, caramba, eu vou embarcar com ela, porque nesse meio dessa jornada também eu descobri
que eu tinha um TDAH e por isso que a minha dificuldade com os estudos, com a leitura, eu aprendo muito mais ouvindo, vivenciando do que lendo. E aí fez sentido toda uma história de vida no ginásio, depois agora ensino médio, mas na época 2º grau, eu entendi muita coisa a meu respeito que eu não entendia. Então eu falei, pô, se eu colar com a Tata é casca grossa nos estudos. E aí que eu fui para psicologia, mas eu já tinha um trabalho que era o Inspire Sua Vida, que eu iniciei em 2010, ensinando pessoas a respirar e meditar. Então eu tinha esse caminho paralelo. E depois me formei em psicologia, o que me fez muito bem também. Engraçado que eu brigava com o sistema, mas quando eu me formei eu senti um pertencimento também. Porque naquela hora eu falei, tudo que eu fazia, desde que eu aprendi em 98, 2003, 2004... ainda eu tinha que explicar o que eu fazia muito. É assim, assim. E eu via que eu tinha que contar uma história gigantesca para falar quem eu era. Entendi. Hoje eu falo, eu sou psicólogo. Legal. Eu já entro no meu método em si. E a psicologia me ensinou muita coisa. Claro, acho que todo conhecimento é válido. E aí foi essa jornada. E a partir daí, esse trabalho foi acontecendo. Aí um outro detalhe também, um outro amigo, quando eu voltei em 2014, né? E eu comecei a minha primeira turma de Mindfulness. Eu chamei muitos amigos para fazer o programa, porque no Brasil, naquela época, o Mindfulness ainda estava começando. Você tinha poucas pessoas, quer dizer, no MBSR, eu não vou falar que eu fui o primeiro, mas acredito que foi um dos primeiros brasileiros a ter toda a certificação completa, que é um processo longo de 2 anos, mas que eu estava no processo de certificação. E eu convidei, outro amigo também, que eu sou muito agradecido, Dr. Leandro Vaz, que naquela época estava começando a atender em 2015, já tinha um trabalho com o Felipe Nasser, piloto, que estava na Fórmula 1. E aí o Dr. Leandro falou, Felipe, você tem que fazer esse troço com o Pedro Lobo lá. E ali começou uma história com o Felipe Nasser também. Já se vão aí 10 anos desse trabalho. Então, uma dessas referências que sozinho você vai até um lugar. A gente consegue muita coisa. Mas quando a gente se une e se junta com o apoio do outro, ajuda do outro, a gente vai mais longe, né? E aí eu comecei esse trabalho também mais focado na alta performance de atletas. E eu não tinha essa foto inteira, né? Para chegar onde eu cheguei hoje, né? Dentro do esporte. E ali em 2014 comecei os protocolos de Mindfulness, fazendo a formação em psicologia também e oferecendo programas de Mindfulness e vivia disso. E hoje eu continuo atendendo dentro da clínica, mas eu venho trabalhando muito com mentoria para empresários, para pessoas que buscam lidar com ansiedade. E aí dentro do esporte hoje, então eu estou com o Felipe Nasser há 10 anos, trabalho com o Filipe Drogovic, fiz todo o trabalho na Fórmula 2 com ele, ainda acompanho ele também, como psicólogo esportivo. Acompanho o Rafael Câmara, que foi um brasileiro que foi campeão da Fórmula Regional Europeia esse ano, batendo todos os recordes da Freca e recordes do Piastri, do Colapinto, do Antonelli, de pontos, pódios, vitórias. Estamos indo para a Fórmula 3 ano que vem. Eu vou acompanhá-lo o ano inteiro, vou viajar o ano inteiro com ele. Acompanho hoje uma série de pilotos da Stock Car, pilotos da Porsche Cup, atletas do kart, dentro disso triatletas do Brasil, de Brasília, corredores, nadadores. E aí eu falo, caramba, né? Olha, eu sempre tive a paixão pela saúde e pelo esporte. Na época, quando eu fazia educação física, não era bem visto a educação física, ou eu não entendi quando eu tinha 17 anos, que de alguma forma eu entendi que não queriam que eu fizesse. Eu acho que meus pais nunca falaram isso, mas a minha percepção era essa. A educação física naquela época ainda era um curso, né, graças a Deus hoje é profissão reconhecida, vista, regulamentada, ninguém vive hoje sem isso. Então eu acompanhei toda essa jornada também da educação física, não como profissional, mas dentro do esporte. Então hoje eu trabalho com o que eu amo, que é o esporte, é saúde como um todo. E é muito louca essa história toda, como eu chego aqui, porque eu falo, o título é legal, posso falar, tem isso, é bacana. Mas eu acho que o que eu faço talvez seja muito verdadeiro, porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu falo. E eu busco cada dia estar mais coerente
com a minha fala, com as minhas ações, que não é um processo fácil. E aí, às vezes, eu falo, talvez eu seja um aprendiz lento. Por isso que eu tenho que falar tanto de mindfulness, por isso em algum momento eu fico mindful. Perfeito. Né? Então, essa jornada do autoconhecimento, Legal. essa curiosidade em me tornar uma pessoa melhor, em viver meu potencial humano, porque isso aqui é uma passagem tão curta. E às vezes a gente está perdido numa ideia errada, num pensamento. Perfeito. Então a minha certificação foi toda essa. Então hoje sou psicólogo, estou finalizando uma especialização em neurociência e psicologia do esporte, tenho certificações em mindfulness e estou sempre buscando aprender no Perfeito. dia a dia e aqui com vocês também. Que maravilha. Poxa, que apresentação incrível, hein, Maurício? É só boa noite, boa tarde, bom dia do Pedro, hein? É só isso. Isso foi só a abertura, né? Bom demais. Bom, aproveitando que o Pedro se apresentou, né? Eu vou começar com uma pergunta. Bom, como você sabe, eu sou nutricionista. Fui do tênis, joguei tênis a nível profissional. Passei um tempo na Espanha, fui para o Egito. Então, sou um fã da questão de alta performance. E assim como a gente conversou agora há pouco, eu também acredito que a alta performance não está só no esporte, mas na nossa vida também, seja no trabalho, com a família, em tudo, né? E uma das coisas que eu sempre percebi que as pessoas comentam quando querem bons resultados, sempre foi muito a nutrição, o exercício, mas tem outros pilares, como o sono, o emocional. E eu acho que essa prática do mindfulness não vai ajudar só nessa parte emocional, mas em todos os pilares. Mas tem uma coisa que eu percebo que as pessoas ainda não sabem e eu queria te perguntar. Existe uma diferença entre mindfulness e meditação? Porque isso é uma coisa que eu vejo algumas pessoas com dúvida e eu acho que você é uma das melhores pessoas para explicar se existe essa diferença. Eu vou dizer como eu enxergo. Não que seja uma verdade absoluta, mas o meu entendimento. Né? E alguém discorde e tá tudo bem. Cada um entende de um jeito, cada um vê de um jeito. Eu trabalho com vários tenistas também. Que maravilha. Eu até falo que... Provavelmente serão tenistas que eu conheço. Porque o meu público, o carro-chefe no esporte são os tenistas. Eu vou falar uma loucura do tênis, que eu falo que o tênis, talvez seja mal compreendido, é o esporte mais compassivo que existe. Maravilha. E os tenistas, quando entenderem que o tênis é um esporte compassivo e gentil, a gente muda toda a pressão do tênis. Né? A gente pode falar isso mais na frente. Sim. Mas respondendo sua pergunta, eu entendo mindfulness como um estado de consciência e não de atenção. Tá? É porque surge essa coisa, a nova meditação moderna guiada do mindfulness. Sim, dentro do trabalho da consciência, né, de awareness, de despertar a consciência, nós precisamos, a meditação é o veículo para esse estado de consciência. Por que é o veículo? Porque quando a gente aprende, entende... E aí posso falar de meditação de várias formas dentro da meditação também. Mas a meditação é um aprender a escutar. É um olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, o que eu encontro? Tudo que acontece dentro. Por isso que eu brinco, ninguém quer meditar. Porque se você começar a meditar, você vai olhar para dentro. E se você olhar para dentro, você vai ver. E talvez você vai ver o que você não quer. Ou que você não consegue lidar. Mas essa é a bênção. Esse também é a oportunidade do desenvolvimento pessoal. Porque a gente está muito mais culpando o externo, querendo controlar o externo, do que lidar com o interno. É muito mais fácil acusar o mundo externo, se vitimizar, do que assumir a sua responsabilidade no que está acontecendo agora. Porque um evento externo causa um evento interno. Seja no corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. Então eu entendo que a meditação é uma coisa que ela pode ser totalmente à parte de mindfulness, medita, ou a meditação é um caminho, ela já é um caminho como um todo, ela não precisa de mindfulness, mas a meditação te leva para um estado mindful, consciência. Sim. Por isso que eu não gosto da atenção, porque se a gente for um pouco a parte mais da teoria cognitiva, a gente vai ter uma atenção dispersa, distraída, uma atenção focada, uma atenção alternada, uma atenção sustentada. Então eu não posso falar que meditar é estar atento. Perfeito. Por isso que existe então essa diferença. Meditar e mindfulness não é exatamente a mesma coisa, né? Eu gosto de separar. A meditação ela é, e mindfulness é.
e elas se somam. Perfeito. Tá? E eu entendo que a meditação te leva para um estado mindful, que é um estado de consciência, clareza e discernimento. Consciência, clareza e discernimento do meu corpo físico, mental e emocional. Ponto. Mas também a meditação te leva para uma experiência. E aí que a gente tem que... Então eu estou falando da meditação aqui. A meditação me ensina a me perceber e me reconhecer. A me conhecer. Ótimo. Mas em algum momento eu tenho uma experiência meditativa. E essa experiência, que às vezes eu vou falar, entre aspas, está num estado de loucura, porque a gente não consegue, sou eu, mas não sou eu, estou aqui, mas não tá, mas eu estou aqui, que a gente não consegue colocar em palavras a experiência, ela é uma experiência. E é uma experiência que não tem igual um cofre, gira 3 para cá, 2 para cá, 3 para lá, você tem experiência. Ela acontece, é um fenômeno. O estado meditativo, quando você tem essa experiência de unidade, é um fenômeno. E por isso que as pessoas botam também num lugar meio místico e esotérico. E nada contra isso. Nada contra isso, tá? De forma alguma. Mas é um fenômeno, é uma experiência humana. E quando a gente tem essa experiência, muitas vezes a gente chama de uma experiência espiritual ou de transcendência. E é outro caminho também. A gente coloca transcendência em deixar de ser quem eu sou. Transcender é ir além. Nada mais do que isso. Quando você vai além, mesmo aí com você, eu vou ali fazer um programa alimentar, tenho certeza que não é uma dieta, é uma educação, é uma filosofia, é um entendimento maior, um estilo de vida. E quando você transcende um hábito, você transcendeu algo, você foi além. Então a gente tem que entender que a transcendência não precisa ser mística. Qualquer pessoa que vai além está transcendendo um estado para outro estado. Isso é transcender. É como eu entendo, é a minha compreensão. Né? Não estou querendo convencer ninguém. Claro. A minha opinião, como diz lá o Deepak Chopra no 7 Leis Espirituais de Sucesso, a minha opinião só tem validade para mim. E eu compartilho uma opinião. E a gente pode discutir e construir a nossa opinião. Mas as grandes guerras começam porque eu quero convencer você da minha opinião. Então, eu quero até acrescentar aqui, que você acrescentasse, na verdade, da sua maneira, porque o que é muito interessante nesse assunto do mindfulness, da meditação, é que assim, muitas vezes eu tenho essas propostas dentro do meu trabalho, porque a gente trabalha com gestão de hábitos, com saúde física, saúde emocional, manejo de estresse, manejo de ansiedade, falo muito da meditação, sugiro muito a prática do mindfulness, e é muito comum que as pessoas falem assim, eu não consigo fazer, eu não tenho paciência, e eu vejo que elas têm um conceito muitas vezes equivocado, né, da meditação, do mindfulness. Mas por que você não consegue fazer? Porque eu não consigo ficar concentrado sem pensar em nada, né? Que a gente sabe que não é bem por aí. Isso. Né? Ou eu estou focado no momento presente, mas de repente vem um pensamento e aí o praticante ou o aspirante a praticante começa a entender que ele não consegue realizar essa atividade. Então, eu já tenho um pouco mais de entendimento, não no seu nível, mas eu sei que qualquer pessoa consegue fazer. Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho disso, de por que primeiro os conceitos errados que as pessoas têm sobre mindfulness, sobre meditação. Né? E como é que você aplica isso na prática do seu dia a dia? Como que você pode, no seu dia a dia, sem você fazer algo que seja realmente ali controlado, né? Tem um nome específico que agora me fugiu, mas algo que você pare para fazer e que você faça no seu dia a dia. Como é que funciona isso? Rapaz, essa pergunta é gigante para responder, mas vamos dividir por partes. Eu vou tentar não esquecer de todas elas, tá? A primeira coisa é entender que meditar pertence a todos os humanos. Nós somos seres contemplativos e meditadores natos. Meditar não é algo externo que você tem que aprender. Vou usar termos moderninhos, mas meditar é uma tecnologia que você carrega dentro de você. Você sempre meditou. Perfeito. Então a meditação não vem da Índia. Porque a gente bota a meditação na Índia. Ok? Então meditar é uma capacidade humana
que todos nós temos. Por nascermos talvez no Ocidente, com uma grande influência do capitalismo, nós não tivemos dentro da nossa cultura a prática do parar. Mas na Inglaterra tem o chá das 5. A Europa, né, na Espanha, você tem aquela siesta depois do almoço. Uhum. Certo? Então, existem pausas em alguns países que eu posso falar que são pausas meditativas. Perfeito. A meditação faz parte da experiência humana. O homem, na caverna, ele, quando se sentia seguro com a fogueira, que espantava os bichos, talvez fosse um horário que ele fechasse os olhos e contemplasse o mundo interior. Então, todas as religiões do planeta falam de meditação. Então, aí começam as bagunças com a meditação. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa escuta a meditação pela primeira vez através de uma experiência religiosa. Genial, e tudo bem. Porque a gente está falando de uma experiência de conexão, de integração, corpo e mente. Uhum. E aí eu posso botar corpo, mente e espírito. Não falando de espiritismo, de nada disso, mas como alma, corpo, mente e alma. Tá? Então, muitas pessoas escutam a primeira vez através de uma religião. Ao mesmo tempo, a gente tem a meditação chegando no Ocidente. Posso falar dos Estados Unidos, não posso falar dos outros países, então talvez seja uma visão muito pequena, mas a gente tem a meditação chegando na época dos anos 60, 70, no movimento Paz e Amor. Uhum. Que era um movimento contra um sistema. Uhum. Então, as pessoas viam pessoas meditando, aí começa o vegetarianismo, porque a Índia é um país, né, que consome carne na sua pequena minoria, mas é um país que, sei lá, mais de 90% da população indiana é vegetariana. Então, começa também esse culto pelo vegetarianismo, pelo bem-estar, pelo espiritual, pelo autoconhecimento, e você tem grandes professores americanos que tornam professores de yoga, e você tem o movimento do Paz e Amor também, e aí as pessoas associam a meditação ao movimento Paz e Amor. E até hoje a gente vê que as pessoas têm esse... Não, meditar não é para mim que eu sou ansioso, meditar não é para mim porque eu sou inquieto. É esse assunto que eu acho né? que é. E aí a meditação ela traz esse estereótipo. Sim. Né? Que para meditar eu tenho que ser vegetariano, eu tenho que ser vegano, eu tenho que ser uma pessoa zen, eu tenho que ser calmo. Então traz... E até hoje, qualquer filme que você assista que traga meditação, é um cara careca, de branco. Bom dia, irmãos. Estamos aqui, né? E tudo bem, realmente, às vezes, o praticante ele chega num estado de tranquilidade que ele traz isso também. Então, a gente tem que desconstruir essa imagem da meditação como algo que vem da Índia, do monastério, inserido aqui nos dias de hoje, e isso não cabe, né? Então, tem esse entendimento. Meditar é parar de pensar. Impossível, uma ideia completamente idiota. Quando eu medito, eu não sinto nada. Mentira. Eu aprendo a sentir. Eu aprendo a sentir. Meditar me ensina a sentir, não a não sentir. Né? Quando pergunta para o professor Jack Cornfield, que é um dos professores que eu sigo, estudo, né? E ele sempre fala, perguntam para ele, o que mudou? Ele, inclusive, foi monge, e ele tinha um pai muito violento, agressivo, alcoólatra, uma família violenta, e ele vai para o monastério, e lá ele se encontra. E ele vira um monge. E aí o monge fala, aqui é fácil, volta para lá. E ele se torna um grande psicoterapeuta, formado, e casa, tem filhos, e traz um ensinamento dessa forma. Eu sou casado, eu tenho filhos, Perfeito. Eu tenho contas para pagar, eu tenho problemas. Eu agora fui diagnosticado com uma espondiloartrite, num processo inflamatório de 10 anos, de muita dor. Então, não é porque eu medito que eu não tenho problemas. Né? Não é porque eu medito que eu não deixei de sentir raiva. Hoje mesmo, vindo para cá, eu fiquei fechado no meu carro 10 minutos e eu fiquei puto da vida. E eu tinha um compromisso de chegar aqui às 2 horas e eu fiquei ansioso. A questão é, o que eu faço com isso? Como eu vou lidar com isso? Agora que eu tenho plena consciência e clareza que meu corpo físico tensionou,
que minha mente está acelerada, que isso gerou uma emoção de raiva e ansiedade, eu posso bicar o carro do cara. Posso. Eu posso esvaziar o pneu dele. Eu posso chamar a polícia. Eu posso bater nele. Posso. É uma escolha. Sim. Então, a meditação e o mindfulness me ensinam como eu vou lidar com isso que está acontecendo agora. É uma escolha consciente, como eu vou agir. Uhum. Eu poderia deixar o meu impulso mais primitivo de sobrevivência, eu tomar conta da raiva e eu brigar com a pessoa e xingar ela. Podia. E tudo bem. Não é questão de certo ou errado. Isso gera consequências. Certo. E eu vou ter que arcar com as consequências. Uhum. Certo? Então, a gente tem que entender então, que a meditação, a pessoa senta para meditar e fala, nossa, a meditação me deixou mais ansioso. Eu falo, não. Você percebeu o quanto você está ansioso. A meditação não deixou ansioso. Ela trouxe clareza, sentir mais, né, clareza e discernimento para o que está acontecendo. É como você disse no começo, né? A pessoa olhou para dentro e enxergou o que estava lá. Só que ela não sabe da ansiedade dela. Então a pessoa acha que se ela... Eu escuto direto, casais que fazem o programa, só para finalizar essa fala, e aí a esposa ou o marido está fazendo o programa e um dos dois fala, não está adiantando nada, né? Porque você não está mais calma. Então a gente ainda associa meditação a ficar calmo. Meditação a não sentir raiva, a não sentir medo. E por isso que ninguém medita. Porque não é sobre tirar algo, é sobre aprender a lidar com algo. E aí, só para finalizar, para deixar aberto esse papo também, dentro de tudo que você me perguntou, a gente tem que entender que a meditação, ela causa uma regulação, uma neuromodulação do sistema nervoso autônomo. Perfeito. Certo? Então, se eu tenho uma pessoa que está num nível de estresse muito alto, e aí um detalhe, as pessoas acham que só o simpático gera, o parasimpático, no extremo, ele trava. Então, se a gente tenta, né, aquela teoria tríade do estresse, correr, lutar ou congelar, quem congela é o parasimpático, não é o simpático. O simpático faz você lutar e correr. Lutar. Então, se eu tenho uma desregulação no meu sistema nervoso autônomo, isso é muito importante. Sistema nervoso autônomo. Então, meu cérebro não faz distinção entre realidade e imaginário. Uhum. Ele não distingue o que é realidade e o que é ilusão. Ele reage aos estímulos externos, captados pelos sentidos, pelas histórias que a mente cria, e ele reage. Então, quando uma pessoa tem o cérebro como uma máquina perfeita, maravilhosa, incrível, busca homeostase, equilíbrio. Ele sempre está buscando equilíbrio. Sempre. Então, na hora que eu tiro a atenção da minha mente de macaco bêbado pulando de galho em galho, e eu trago a atenção para um ponto, mesmo que a mente fuja, e eu traga de volta a atenção para um ponto, uma atenção distraída para uma atenção alternada. Depois eu posso falar disso, me pergunta mais na frente, o processo do início do treinamento da meditação. E por isso que ela não dá certo, porque as pessoas ficam só no foco da atenção. Na hora que eu trago a mente de volta para o momento presente, aqui e agora, e eu não tenho tanto uma mente pulando, meu cérebro percebe a desregulação do meu sistema nervoso autônomo. E o que ele vai buscar? Porque você percebe que meu pâncreas está produzindo insulina demais, todo mundo está trabalhando pra caramba, pressão alta, coração batendo alto. O cérebro fala, pô, mas não tem nenhum perigo aqui? Ele fala, o cara está desregulado, eu não posso gastar energia. Porque o cérebro só trabalha em duas funções, sobreviver e reproduzir. Até hoje, ele trabalha em sobreviver e reproduzir. Felicidade é um bug do sistema, uma liberação de dopamina, há 10, 15 mil anos atrás, de uma experiência humana. Então o cérebro não está pensando em felicidade, porque o cérebro não pensa. Ele é uma estrutura a trabalho do corpo sobreviver e não gastar energia. Aí depois me pergunta do algoritmo da mente. Tá? Porque depois, porque senão eu vou indo, eu quero sustentar isso. Tranquilo. Então, muitas das vezes, quando a pessoa começa a meditar, ela tem uma experiência de calma, tranquilidade e paz por conta de uma regulação do sistema nervoso autônomo. E isso baixa o estresse,
traz um equilíbrio no sistema nervoso autônomo e você fala, fiquei calmo. Então a gente associa a meditação a ficar calmo. Uhum. Mas isso é uma neuromodulação. Perfeito. Do sistema nervoso autônomo. Maravilha. Aproveitando esse gancho, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a meditação te ajuda a sentir, né? Acho que a meditação ajuda o corpo a perceber coisas. E como a gente gosta de falar de uma forma muito integrativa, eu vou puxar para a nutrição, que é o mindfulness eating, não é isso? Sim. Que hoje a gente tem pesquisas já mostrando que muitas pessoas, elas comem sem prestar atenção, né? E o corpo ele vai funcionar de uma forma diferente, menos eficiente. À medida que você começa a olhar mais para a comida, para as cores, sentir a textura, sentir os sabores, o corpo percebe melhor. E aí, o processo digestório melhora, absorção dos nutrientes, equilíbrio de hormônios, a saciedade ela chega com mais conforto, porque às vezes a pessoa comendo, olhando TV ou trabalhando, às vezes nem o corpo percebe e ela pode acabar comendo mais do que deveria. Então eu acho que é por aí mesmo, né? Essa prática de mindfulness, ela também acaba ajudando o próprio pilar nutrição. Eu acho que eu diria que mindfulness é um centro. Não estou falando que mindfulness é o ó do Borogodó, a salvação do planeta. Eu só estou querendo dizer que o estado de presença e consciência deveria ser o nosso estado natural. Uhum. Passou a não ser o nosso estado natural. Então o problema não está em mindfulness, está que nós nos distanciamos desse estado. Uhum. Guarda o Mindful Eating que eu vou chegar lá só para falar desse estado aqui agora, que quando vem eu gosto de desenvolver. A gente antes estava sempre conectado com os nossos sentidos. Quando a gente estava lá atrás, a gente estava sempre atento, olhando para ver se está vindo uma tempestade, uma chuva. Eu estava atento à temperatura. Eu estava atento a uma fruta, o que eu comia. Eu estava atento aos sons. Opa, ó, rugido. Eu pegava um cocô de um bicho, tocava, tá quente e é onça, tá por perto. Então a gente usava os nossos sentidos o tempo todo. Então a gente sempre estava no momento presente. Porque a gente estava o tempo todo conectado aos sentidos, porque eu precisava deles para sobreviver. Eu digo que a mente, o algoritmo dela, não é a fé, confiança e o amor. A mente, ela se desenvolveu através do medo, do estado de sobrevivência. E dentro da linha de trabalho que eu trabalho, eu trago que a mente é um sentido como tato, olfato e paladar. A mente pensa, é o sentido do pensar. Certo? Então ela precisa, não come a fruta vermelha que mata. Não vai naquela cachoeira que não dá tempo de voltar. Aquilo ali é um bicho que mata a gente. Então a mente, ela também trabalha, e o medo não é inimigo, mas ela está em função da nossa sobrevivência também, da experiência. Então eu digo que a gente criou a casa por medo, porque morar na floresta é perigoso. Sim. A gente criou a casa. A gente criou a bicicleta, a roda, o carro, porque eu precisava ir numa cidade e voltar para trazer alimento. Então a mente é fantástica, criativa, intuitiva. Né? Ela é maravilhosa. Mas o que aconteceu nos dias de hoje? Você está preocupado se está chovendo lá fora? Não. Você está preocupado se vai entrar uma pantera aqui e comer a gente? Também não. A gente se distanciou dos sentidos. E na hora que eu não estou usando os meus sentidos para ancorar no momento presente, qual sentido ficou altamente ativo? O pensar. O pensar. E a mente, então, está o tempo todo pensando. E aí, junto, o cérebro não faz distinção entre realidade e ilusão. Ele não pensa certo e errado, bom ou ruim. Então, todo pensamento que vem para o meu cérebro, e eu tomando consciência ou não, meu cérebro vai reagir. E meu sistema nervoso autônomo vai se regular de acordo com o meu pensamento. Então, na hora que eu me distancio do estado de presença que os sentidos nos trazem para o aqui e agora, então a porta de entrada para a presença são os sentidos. Porque eles estão interagindo com o meu sistema nervoso o tempo todo. Só que a gente parou de perceber os sentidos. E a nossa percepção da vida é através da mente. E a mente não produz verdades absolutas.
A mente, de acordo com as minhas experiências, ela foi criando formas de perceber e pensar. Uhum. Né? Então, sei lá, um dia alguém pegou um pano vermelho e me deu uma porrada com um pano vermelho. Sei lá, talvez fale uma besteira. E toda vez que eu vejo um pano vermelho, meu cérebro fala, pano vermelho. Opa, vermelho, lilás, bom, isso vai me bater. Não. A mente já associa, ela faz associações rápidas, porque ela precisa associar rápido para eu sobreviver e eu saber me defender. Porém, os perigos hoje não são mais naturais. Porque a gente, pela necessidade de sobreviver, criou aparentemente um mundo seguro. Então a gente destruiu. Os bichos que matavam, a gente destruiu. A floresta, a gente criou a cidade para se proteger. Então, hoje eu digo, o perigo é muito mais psicológico. Claro, vivemos num país que tem suas violências, tudo isso, eu não estou entrando nessa discussão, mas eu estou dizendo que hoje a mente está muito inquieta. Uhum. E ela produz medos que não estão acontecendo. Ela faz leituras muito rápidas. E a mente ficou muito agitada. Então eu posso continuar aqui, mas vou para o Mindful Eating, que foi a sua pergunta, para as pessoas entenderem. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai fazer um prato, quem está fazendo o prato ali é a ansiedade, é a angústia, é o medo, é a raiva. E aí você pode me corrigir, pelo amor? E eu acho que hoje a gente se regula as nossas emoções pela farinha e pelo açúcar. Porque na hora que você joga uma farinha de rápida absorção, um açúcar de baixa absorção, isso libera uma dopamina e confunde o sistema nervoso. E ele traz uma sensação de prazer. Imediato. E isso faz com que a gente, então, quando tem emoções que nós não conseguimos nomear, ter clareza, a gente percebe esse desconforto, você vai optar sempre por um macarrão, uma comida que traga algum nível de sedação. Parece que as pessoas buscam a sensação de imediato. Sim. Não é isso? Mesma coisa emagrecimento. Em vez de fazer o processo adequado, já quer ir pro remédio. É o que você falou. Tá ali sentindo algo, já vai pro açúcar. E aí, o que você falou do Mindful Eating, né? Então, a pessoa, quando ela senta para comer, em vez dela sair no automático, ela sente o cheiro, o olfato. Ela sente a textura do alimento, as cores do alimento. Eu estou usando os sentidos. Então, quando eu começo a usar os meus sentidos no momento presente, o meu sistema nervoso que está desregulado, ele vai se regulando. Minha ansiedade baixa. Eu me torno mais consciente. E eu posso escolher uma alimentação mais nutritiva. Porque eu voltei para a presença. Então, por isso que o Mindful Eating funciona. Perfeito. Porque é uma meditação ativa. Fica até mais fácil da pessoa estando ali plena e ter controle na decisão do quanto comer, o que escolher. Porque ela se percebe melhor. Se ela está mais presente, se ela está mais consciente, ela vai tende a fazer escolhas. A saciedade, né? Então, é isso que está acontecendo ali. Essa regulação do seu sistema nervoso. A questão toda é que a gente não consegue ter clareza de novo. Corpo físico, mental e emocional. São 3 corpos que estão se comunicando. Sim. Corpo físico, mental e emocional estão interagindo. É um triângulo de interação. Como eu não consigo falar o que eu estou sentindo, porque eu não consigo nomear com clareza o que eu estou sentindo, eu não consigo entender o que está acontecendo, porque a mente está inquieta, a gente está nesse automático. Então, não é simples a prática, mas a gente tem que começar a trabalhar essa percepção de si. Porque quando a gente fala de burnout, aonde começou o burnout? Mentalmente, né? No burn-in. E pode ter sido mental. Sim. Pode ter sido emocional. Pode ter sido físico. Então, né? Vamos entender aí. Eu tenho 3 triângulos. Corpo físico, mental e emocional. Vamos começar... Não é sempre assim. Cada situação eu posso começar por um dos 3 pilares. O gatilho pode mudar. Por isso que o autoconhecimento não tem fim. Porque eu vou aprendendo o que é gatilho para o físico, mental e emocional. Então, eu não percebo, eu percebo... Vamos pensar em fogo interno. Se minha mente começa a pegar fogo, ela vai pegando fogo. Imagina que ela vai preenchendo esse copo. Tá pegando fogo. Tá tranquilo. Tá pegando fogo. Tá tranquilo. Quando minha mente pegar fogo total, ela começa a transbordar. E ela vai atingir alguém.
ao mesmo tempo o físico e o emocional. Porém, um deles vai pegar fogo mais rápido. Vamos pensar no emocional. Então, o emocional, só que agora esse aqui demorou para pegar fogo. Já viu um incêndio, né? Ele começa pegando fogo devagar. Chega uma hora que a combustão toma uma velocidade muito grande. Às vezes até explode, Explode. Né? Então, quando explode é o burnout. Sim, entendi. O burnout é quando o corpo físico, mental e emocional, todos pegaram fogo e aí essa explosão é o burnout. Entendi. Né? E aí o burnout pode ser eu agindo externamente ou eu mesmo me queimando. Certo? Então, o grande lance é quando eu vou percebendo, eu tenho que ter a habilidade de despertar minha consciência para perceber a primeira fumaça que começou. Concorda comigo se o fogo tá pouquinho aqui, qualquer gota de água apaga? Se já tá pegando um copo todo, eu vou precisar de um extintor. Se já pegou o corpo físico e o emocional, eu já tenho que agora ter 3 pessoas trabalhando. Agora, se pegou tudo, o estrago é muito grande. Sem dúvida. Então, a gente tem que perceber que isso tudo tem um caminho. E eu tenho que, o quanto antes, apagar o fogo interno, para não entrar num fogo externo. Mas ele começa pelo mental, ou emocional, ou físico. O problema é que o primeiro corpo, ele pega fogo lentamente. O segundo corpo, ele já é um pouco mais rápido. O terceiro, ele é automático. Quando 2 corpos estão pegando fogo, o outro vai direto. Então, a gente tem que sair do piloto automático. Porque a gente está totalmente conectado e desconectado. E na hora que eu estou desconectado, eu estou vivendo o meu lado mais primitivo. De sobrevivência. Então, meu cérebro está sempre em alerta, eu estou sempre reativo, e aí um índice de inflamação muito grande, aí insônia, aí vai vir a bola de neve a partir daí. Perfeito. Né? É uma bola de neve no que vai acontecendo. Sim. Mas tudo começa nessa desregulação desse piloto automático. E as pessoas não sabem lidar com as emoções. Porque nós tivemos ancestrais que talvez não soubessem lidar com as emoções. E o nosso desenvolvimento humano, e aí eu não estou generalizando, né? Estou falando de uma forma de enxergar, é um ponto de vista, foi muito em cima da crítica. Não faz isso, isso é errado, isso é feio, isso é errado, não é bom. Você fica feio quando você fica com raiva. Você fica feio quando você fica com medo. Não sente medo. Então, o seu filho ou sua filha, ou você mesmo, estava com medo de um amigo imaginário e é um adulto que não fala, larga de besteira. Para com isso. Vamos logo, isso é besteira, isso não existe. Não fica com medo, Sim, não fica triste. Não fica triste. Né? Só que ninguém te ensinou a lidar com medo. Né? Minha filha tinha medo de tubarão, que ia morder o bumbum dela. Dentro da privada. Aí alguém fala, para com isso, filha, larga de loucura, deixa disso. Não, mas ninguém me ensinou a lidar com o meu medo. Então a gente começou a separar emoções certas, emoções erradas, emoções que você pode ter, emoções que você não pode ter. Boas e ruins. E o que é mais louco, quando você fazia uma parada muito foda, falava, eu sou foda, alguém falava o que pra você? Menos. Tá errado ser foda. Deixa a pessoa mais limitada. Então, mesmo quando a gente tinha um potencial humano, a gente fazia algo fantástico, não era valorizado demais. Porque eu não posso exacerbar isso, senão essa pessoa também vai ser uma pessoa arrogante. Sim. Então, nosso desenvolvimento humano foi muito em cima da crítica, e a gente desenvolveu uma mente muito crítica em cima de nós mesmos. Nosso desenvolvimento foi não nos ensinar a lidar com medo, porque a criança, no desenvolvimento dela, cognitivo, né? Ela vai ter etapas do medo, do amigo imaginário, a medo do pai sumir. Ela aprende, né? A criança, quando tiver, ela chorava, bebezinha. Até que ela aprende que aquele objeto sai e volta. Ela começa a se regular. Meu pai some, mas ele não sumiu, ele aparece. Então ele começa a entender esse distanciamento ali. Perfeito. Então todo esse treinamento é o que vai aprender a nos lidar com as nossas emoções. Perfeito. Então a gente não aprendeu, no nosso desenvolvimento humano, a acolher as emoções, mas a rejeitá-las ou a taxá-las como certas ou erradas. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma mente que foi ensinada a ser crítica e dura com a gente. E ao mesmo tempo, hoje, o que eu escuto todo dia, eu estou estressado. Você não me falou nada. Basicamente, aí eu estou sendo mais radical, eu escuto, eu estou estressado, eu estou feliz, eu estou angustiado. Cara,
Existe um cardápio de emoções, por isso que é confuso. Entendi. Você não consegue nomear. Fica muito superficial, né? Se você vai ao médico, você fala, doutor, tô passando mal. Ele te dá morfina. Não. Ele te dá um antibiótico? Não. Ele fala, mas o que você tá sentindo? Ele faz um diagnóstico. Como é? O que é? Isso, às vezes até exames para complementar a informação. Acima disso tudo, ele traça como eu vou lidar. Sim. Como você quer se regular se você não consegue nomear com clareza o que você está sentindo? Você está triste, você está angustiado, você está desesperançoso, você está cansado, você está irritado, você está irado, você está puto, você está com raiva. A gente tem uma gama de emoções. Então eu tenho emoções matriz e dessas emoções eu vou ter vai variar. Desesperançoso, tristonho. Eu vou ter muitas variáveis. Por isso que é tão difícil. O que você está sentindo? Não sei. Porque a gente não consegue nomear com clareza. E na hora que eu entro nesse lugar, eu não sei, o que a mente faz? Search. Ela começa a procurar o que está acontecendo. Procurando. E ela vai fazer conexões malucas. Nem sempre o que ela vai produzir... E vai mentir para você. Né? E vai mentir, porque a mente produz um dado. Vamos supor, vou lá, você nutricionista, o Maurício dentro da avaliação, eu não sei quais de gordura, sei lá, você faz 4 dobras, 10 dobras, 30 dobras, sei lá. Mas você tem o seu padrão, sua experiência lá das dobras, né? E aí você mede aqui, você já me conhece meu corpo, você faz uma medição e anota. Aí você fala, pô, não confio nesse dado não. Aí você faz uma biopedância e confere de novo os dados. Não, deixa eu fazer de novo, acho que eu peguei errado. Deixa eu medir de novo aonde está e você pega de novo. Você não confirma, não confia no primeiro dado que você pegou ali, né? Tem pessoas que fazem 3 vezes a medição para tirar uma média. Percebe? Você produz um dado e confirma esse dado. Você não confia no primeiro dado que você produz. Sim. E a gente checa o dado produzido pela mente, se é verdade ou mentira, se é isso mesmo. A gente não confere. A mente produz um dado, uma informação. Eu tenho que validar se ela é verdade ou não. O problema hoje é que a gente deixa a mente tomar as decisões. E eu não valido o pensamento. E na hora que eu não valido, eu estou vivendo, eu não estou nem vivendo. Eu estou vivendo, deixando a inteligência de sobrevivência do corpo e a minha mente regular o meu sistema nervoso autônomo. Eu sou um passageiro do meu corpo. Perfeito. Entende? Isso é muito louco, eu sou um passageiro. Por isso que eu falo, nós não somos humanos ainda. Temos experiências humanas. Estamos evoluindo como humanos ainda. Porque quando estamos no automático, eu só sou o resultado do meu sistema nervoso autônomo. E da minha mente regulando e decidindo como eu vou sentir em relação ao que aconteceu externo. Quando eu trago a consciência, eu trago o poder humano. O que me torna humano é a consciência que eu estou sentindo raiva. Essa raiva está falando isso na minha mente. Meu corpo está experimentando isso. E agora, com essa consciência humana, eu posso expressar o lado mais bonito humano. Amor, empatia, compaixão, verdade e honestidade. Esse é o meu lado humano. Perfeito. E a gente não está nesse estado. Sim. Por isso que a gente está sempre no estado reativo. Sim. Percebe? Porque a gente vive só uma regulação do sistema nervoso autônomo. Perfeito. E você falou, estamos evoluindo, mas talvez entre aspas, não? Porque com essa tecnologia, informações cada vez mais rápidas, todo mundo, o tempo que para é para ver alguma coisa, não para respirar, para pensar, para se situar. Cara, às vezes não sei nem se está evoluindo, porque parece que tem cada vez menos tempo para parar. Isso é interessante, porque eu tenho esperança na humanidade e no ser humano. Mas talvez a gente está evoluindo em alguns sentidos. Sim. Mas talvez... Aí é um dado... Aí a gente entra em 2 informações talvez conflitantes. Antes, a gente não tinha acesso a tanta informação. Então nossos pais, nossos avós, a gente vivia de um certo jeito. Mas a gente não tinha informação de tantos problemas, traumas, coisas que aconteciam. Hoje a gente tem acesso a muito mais da nossa espécie, dos nossos sentimentos e tudo isso também. Ao mesmo tempo, antigamente, a vida nos ensinava a ficar no tédio. Se você fosse a um banco,
você ia ficar puto da vida nas horas que você esperar, mas você tinha que esperar. Se seu filho saía de casa para uma festa, você tinha que esperar ele chegar em casa vivo ou ele não chegar e você ir atrás dele. A gente esperava. Sim. Hoje, como eu tenho acesso onde você está, eu sou mais ansioso. Hoje a gente tem acesso aonde todo mundo está. Eu consigo saber onde todo mundo está o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, a gente não suporta mais o tédio existencial. Então a gente quer fugir. O ruim não é permitido. Sentir desconforto não é permitido. Suportar o tédio é impossível, porque o celular não te deixa no nada. Você nunca fica no nada. Então só busca entrar em uma felicidade que eu não sei o que é essa felicidade que a gente está atrás. Então eu percebo que a gente está emocionalmente nos tornando mais frágeis. Porque a vida antigamente te botava para esperar. Hoje você senta no restaurante, você fica agoniado esperando a comida. A gente sabia, vamos sair para almoçar, vai demorar 1 hora. Sim. Esperava a comida chegar, a gente batia papo, a gente relaxava. Demorava 1 hora e meia, a gente estava ali conversando. Hoje você sente, você quer a comida o mais rápido possível. Hoje em dia você não quer comprar no restaurante, você quer logo pedir um iFood enquanto você agiliza aquele caso. E não estou falando mal do iFood, não é isso? Sim. Mas a gente usa isso porque a gente não suporta a nossa ansiedade. Quer ganhar velocidade cada vez mais. Então eu sinto que a gente tem oportunidades hoje através da neurociência, do autoconhecimento que a gente tem de evoluir, mas estamos nos tornando seres ansiosos, que não conseguimos lidar com desconforto. E a vida é tédio, mano. Sim. A vida é um tédio. A vida sempre teve o tédio. Só que a gente ficava no tédio. Aí momentos de alegria. Momentos de tristeza. Pensa no Homem da Caverna. Sim. Ele tinha um tédio gigantesco. Sim. E ele sustentava aquilo. A vovó falava, conta até 10, meu filho, calma. Percebe? A gente foi perdendo esse calma. Espera. E aí sim, a tecnologia, a informação rápida faz a gente também fugir disso. Sim. Do desconforto. Ninguém quer ter nenhum tipo de desconforto. Por isso que se fala do jejum da dopamina, não é isso? É. Sabe? Então a gente está sempre se regulando pela comida, pelo sexo, pela droga, pelo álcool. Sabe? E a gente está ficando fragilizado. Sim. Então a gente tem remédio para tudo. Perfeito. Remédio para tudo. Eu não sou contra o medicamento. Eu vou ter que entrar no imunossupressor. Eu não queria ter que. Mas ou eu vou tomar anti-inflamatório, ou eu vou tomar um remédio que vai me ajudar a adormecer essa doença. E se eu voltar a manter os hábitos saudáveis, uma boa qualidade de sono, cortar o glúten, o açúcar, manter uma atividade física, pode ser que com esse imunossupressor a minha doença chega numa dormência que eu pare de usar o imunossupressor por muitos anos. Então, é mais fácil eu tomar imunossupressor e comer glúten e não cuidar da minha saúde, sim, do que assumir a minha responsabilidade pela minha saúde. Perfeito. É muito mais fácil eu tomar um remédio para dor de cabeça do que eu tentar reaprender a dormir mais cedo. É muito mais fácil, nada contra nenhum medicamento, mas é muito mais fácil, às vezes, optar por um Ozempic, que algumas pessoas precisam do auxílio dessa medicação mesmo. Eu acho genial como a medicina evolui e traz a gente, né? Você mesmo, né, Maurício, com a sua leucemia, graças à evolução da medicina, esse medicamento, você pode, mas você também tem que fazer a sua parte da saúde integral para potencializar isso. Talvez se você não tivesse potencializado tudo isso, o remédio não ia funcionar. Ou então, ia tão bem, não né? ia ser tão bem. Sim. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter autorresponsabilidade pela nossa saúde. Porque senão não adianta. A gente quer um remédio para tudo. Que é o cortar o caminho, né? É. Eu até quero aproveitar o gancho do tédio que você falou. Eu hoje assisto muito podcast, assisto muito psiquiatra, muito psicólogo e venho refletindo sobre alguns conceitos interessantes. Essa questão da quantidade de informação. Quanto mais informação, menos atenção. Acho que isso é uma conta que faz sentido. E uma frase que eu escuto, que eu acho que é muito interessante da gente refletir, é que eu vejo muitos psiquiatras, os psicólogos falando assim, sobre ansiedade. Todo ansioso é controlador. E o fato de você querer controlar... E é interessante porque eu até falava, quando falava de
de um dos pilares da saúde, falava controle de estresse, controle de ansiedade, mas eu acho que só de você querer controlar, isso já te gera uma ansiedade, né? Você estava até falando do exemplo aí do filho sai de casa e tal, hoje a gente tem WhatsApp, você falou, o filho tá fora de casa, antigamente você tinha que esperar ele voltar, ou se não voltou, você vai atrás. Hoje você fica controlando, e isso gera mais ansiedade. Isso faz sentido para você? Como é que você pensa nisso? Eu não gosto de generalizar uma coisa assim. Todo ansioso é controlador. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode generalizar. E o que eu entendo é que a gente tem uma gestão da ansiedade. A gente tem uma regulação, né? Mas controle, você não controla nada. Se der agora que uma diarreia de um de nós três aqui, a gente tem que sair correndo, a gente não controla. Então a gente não tem controle de nada. Eu tenho a escolha de como eu vou lidar com a minha ansiedade. Eu posso escolher comer uma pizza. Intencionalmente eu vou comer uma pizza, reduz minha ansiedade. Ok, foi consciente? Eu apoio. Mas eu ainda não consigo lidar com a minha ansiedade meditando, só com a respiração. Eu ainda preciso do auxílio desse medicamento ou do meu açúcarzinho. Genial, mas você está consciente disso. Então vamos aprendendo pouco a pouco. Tá? Então eu entendo gestão, regulação. Eu regulo, igual um chuveiro. Tá quente demais, você abre o gelado. Tá gelado demais, você liga o quente. Você regula, mas você não controla. Você regula. Então eu não gosto de colocar todo ansioso é controlador. Né? Até porque a ansiedade é maravilhosa. A ansiedade me fez ser quem eu sou. Percebe? E aí vem toda emoção, todas as emoções estão a serviço do seu desenvolvimento pessoal. Todas. Toda emoção, ela existe uma necessidade que não está sendo atendida. Ela é um alerta. Ela está dizendo que algo, você não está dando atenção a algo. E por isso ela está ali. Então não tem como matar a emoção. Deixar de sentir emoção. Por isso que muitas vezes, claro, a gente precisa do remédio psiquiátrico, ele é maravilhoso. Mas tem gente que só quer tomar um ansiolítico. Beleza. Vai resolver? Enquanto você estiver tomando o remédio, sim. Mas daqui a 2 anos, você tira o remédio, o que acontece com a sua ansiedade? Volta. Ela volta. Só remediou. Só remediou. Percebe? E aí os efeitos colaterais, às vezes, dos remédios hoje são muito grandes também. Percebe? Então, eu tenho que, quando eu tomo, eu tenho uma questão emocional que eu não estou sabendo lidar sozinho. Porque às vezes meu sistema está tanto em alerta. Eu preciso de um remédio psiquiátrico, né, que vai regular, aumentar a minha captação de serotonina, minha captação de ocitocina, regular um pouco o nível de ocitocina, serotonina dentro dali da fenda sináptica para minha captação, mais ou menos. Mas isso é um descanso para o meu sistema para que eu possa mergulhar, entrar em contato com aquela dor que eu preciso ressignificar. Perfeito. Então, isso é um processo. Sim. Certo? O problema é que a gente hoje não quer sentir a dor, porque no mundo de hoje se vende uma vida sem dor. O que é impossível, porque a dor não está fora da vida. A dor faz parte da vida. A morte está dentro da vida. Só existe vida. E tudo faz parte da vida. E se tudo faz parte da vida, tudo eu sou capaz de lidar. É um ciclo, né? Tudo. Tudo. A dor não quer te afundar. O problema da dor é que a nossa mente se apega e cria uma história. E nessa história você é a vítima. Nessa história, pelo amor de Deus, não estou dizendo que pessoas com depressão não é isso. São vitimistas. São vitimistas. Sim, pelo claro. amor de Deus, não entendo errado. Sim. Eu só estou dizendo que muito parte dessa história é a construção que a mente está fazendo de forma automática. Eu não estou assumindo o meu discernimento e minha consciência. Sabe? Aí eu posso para um lugar até terrível, assim, delicado dizer, mas em algum momento, se eu sou uma pessoa ansiosa e eu não sei lidar com aquilo, meu cérebro vai aprendendo a ser ansioso. Sim.
né? A neuroplasticidade ela pode ir para um lado ou para o outro. Tudo que você treinar nessa vida, você vai ficar bom. Tudo que a gente treina, a gente fica bom. Então, muitas vezes, tem uma doença de fundo que pode ser uma desregulação de neurotransmissores, pode ser um trauma que causou aquilo, mas ao longo do tempo eu me habituo tenho um hábito tanto de manter aquele hábito que aquilo se torna um hábito cristalizado. Então, tem que mudar o comportamento também, né? Então, eu acredito que sempre a gente tem que trabalhar junto, o educador físico, o psicólogo e o nutricionista. Hoje não existe um tratamento para depressão, pânico e o psiquiatra. A gente tem que ser todo mundo junto. Porque a gente precisa mudar o hábito, a gente precisa dessensibilizar aquele sistema, a gente precisa criar um novo hábito. Por isso que eu amo o atleta. Né? Também sem generalizar, mas o atleta é um cara que às vezes ele se dedicou 10 anos da vida dele e agora ele está com uma lesão. Sim. E, cara, ele não vai fazer uma faculdade talvez hoje. Ele tem que se superar, ele vai ter que se erguer de algum jeito ou de outro, ele vai ter que se superar. E se aquele atleta se supera, por isso que eles são tão lindos e tão exemplo pra gente. Sim. Se aquele atleta se superou, qual a diferença entre ele e eu? Ele é humano, como eu. Sim, e sobre atleta, Pedro, eu quero entrar justamente nesse assunto. Quando você começou a falar do teu trabalho com os atletas, e a maioria do automobilismo, né? Me corrija se eu estiver errado. Hoje eu tenho uma grande parte no automobilismo. Eu tenho um grupo de 6, 7 tenistas, alguns ciclistas, alguns triatletas, mas o automobilismo foi o esporte que eu venho crescendo e tendo uma maior procura, né? E quando você começou a falar de automobilismo, foi inevitável eu não lembrar do Nuno Cobra. Né? O Nuno Cobra, que é autor do livro Semente da Vitória. Para quem não conhece, né? Para quem já é mais novo, o Nuno Cobra é o treinador do Ayrton Senna. Né? E o livro conta histórias assim, muito interessantes. E ele parece que começou a implementar a questão da meditação no Ayrton Senna. E tinha relatos ali de que os pilotos na hora da largada ali davam 70, 180 batimentos por minuto e o Senna ali quase dormindo ali no cockpit. Então eu queria que você falasse um pouquinho qual é o benefício da prática do mindfulness, da meditação para o atleta. Como que você acha que isso beneficia a performance do atleta? Porque obviamente que tem o mental, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que para todo mundo. Vou falar para todo mundo já, de cara, tá? Mas o atleta hoje, eu posso ter o mesmo nutricionista do Max Verstappen. Fazer a mesma nutrição que ele. Claro, cada corpo é um corpo, cada corpo vai lidar com a substância, o carboidrato, a síntese da proteína. Individualidade biológica de cada um, mas eu posso ter o mesmo nutricionista dele. Top. Então eu consigo ter o melhor. A parte física, eu posso fazer tudo o que ele faz. Perfeito. Mas e a parte mental e emocional? Tem padrões emocionais em cada esporte. Se a gente for falar do tênis, a gente vai pegar padrões mentais de cada atleta, de cada esporte. Né? Então, o automobilismo, o atleta sempre quer ser rápido, ele quer já no primeiro treino virar um treino bom, porque o carro tá bom, tô encaixado. Né? Então, todo piloto tem coisas que todos os pilotos têm em comum. Então, primeiro, dentro como eu gosto de trabalhar, primeiro eu falo, o esporte na vida do meu atleta é só uma parte, ele é um todo. Todas as relações, hobbies, família, empresário, tudo isso interfere na performance dele. Tá tudo integrado. Tá tudo integrado. Ele não é só o atleta e depois ele é o pai, o filho, o irmão. Não, ele é um todo. Tudo interfere. Então, existe o comum do esporte, né? Por exemplo, vamos pegar o tênis, o cara faz um 5-0. Sempre é um momento crucial. Quantas vezes a gente vê um tenista com 5-0 tomar uma virada? Eu já fiz 5-0, 40-15. Duplo match point. E tomou uma virada. E eu perdi. Então, existem padrões mentais, né, no tênis. Então, esses padrões são iguais. A gente tenta entender o padrão do esporte e a gente tenta lidar com esse padrão e regulando. Mas existe o individual de cada um, da história dele como um todo. E isso é muito específico de cada um. Então vão ter atletas que vão ter uma habilidade maior do que os outros, seja cognitiva ou de força. Então eu também tenho que entender, como psicólogo,
eu tenho que estar perto do preparador físico para entender os potenciais dele. Eu tenho que conversar com o nutricionista para entender se esse cara está... Como é a parte de hidratação desse atleta? É maior, é menor? Ele perde muito, ele perde pouco? Porque eu sei que se ele perder um pouco da hidratação, o mental, o físico dele vai embora, o mental, o cognitivo vai embora. Então tem tudo isso que eu vou tentando entender de cada um e relatando. Cara, melhor a hidratação dele, tô achando que tá faltando ali. Vamos potenciar, vamos observar. E aí eu vou também para a história individual de cada atleta. Do sonho, de onde ele quer chegar, das metas pessoais dele. Percebe? Aí é um trabalho muito individualizado de cada um. Cada um eu vou ter que entender essa história e eu vou tentando potencializar o todo. Então eu vou usando sempre a estrutura do mindfulness, da meditação, para esse autoconhecimento. Eu vou criando uma relação também de confiança com esse atleta para que às vezes ele, antes de entrar numa competição, ele tenha um pensamento e ele consiga jogar esse pensamento para mim e sentir aliviado para ir vazio, mais vazio, sem aquilo remoendo dele. Sim. Né? Às vezes ele é um atleta que tem uma namorada e na noite anterior brigou com a namorada. Então aquilo vai interferir. Então aí vai a individualidade de cada atleta. E aí eu vou usar os instrumentos necessários que eu tenho dentro da minha experiência de vida e dentro da psicologia para usar. Então eu posso usar um instrumento da terapia comportamental, da TCC, eu posso usar uma dialética, eu posso ir para o Jung, falar do self, e aí eu vou usar em cima do que eu entendo, compreendo, que eu tenho clareza para ajudar ele naquele momento, usar as ferramentas que eu tenho. Ótimo. E o mais legal, cara, dentro da psicologia do esporte hoje, é os psicólogos, pelo menos eu diria, não vou todos, mas nós psicólogos da psicologia do esporte, a gente está muito ligado hoje à parte da neurociência, de neuromodulação, neuroestimulação. Uma coisa que, então, hoje a gente estuda muito a coerência cardíaca. Sim. Né, essa variabilidade cardíaca, porque é um trabalho que o profissional de educação física talvez tivesse que dominar, talvez o psiquiatra tivesse que dominar a neuromodulação. Então, hoje, na psicologia esportiva, nós, psicólogos, a gente vem estudando muito. Hoje eu tenho um atleta, né, no ciclismo, que a gente vem buscando cada vez mais eu falar para o treinador dele, ele não vai conseguir fazer o treino, mas ele tem que fazer, ele não vai. Olha a variabilidade cardíaca dele, ele não está pronta para isso. Então hoje eu estou interferindo às vezes, não me colocando superior de maneira alguma, mas eu adoro essa psicologia que consegue entrar nas áreas e ajudar a potencializar as áreas. Né? Então hoje dentro da psicologia esportiva existe uma linha de psicólogos que também estão focadas na variabilidade cardíaca, no neurofeedback, no biofeedback da respiração, usando o TDCS, que é a neuroestimulação, que pode ser magnética ou elétrica, para potencializar a performance do atleta. Então, por exemplo, nas 24 horas de Daytona, o Felipe Nasser foi campeão esse ano, foi campeão do IMSA também, tricampeão já, e a gente usa muito isso, por exemplo, são 24 horas de corrida, né? Então, às 3 da manhã, às vezes, ele está saindo de um stint do carro. Então, ele vai sair com um sistema nervoso autônomo simpático muito ligado. Então, eu concordo que se ele ficar muito tempo no simpático, ele está gastando energia, desidratando, consumindo oxigênio muscular. Então, eu preciso, de uma forma muito rápida, levar o sistema nervoso dele para um lugar de shutdown. Desligar o sistema dele muito rápido. Ao mesmo tempo, ele vai voltar às 5 horas da manhã e ele deitou 2 horas. E eu preciso que a parte com funções executivas, né, córtex pré-frontal dele, esteja altamente, como se fosse uma noite de 10 horas dormida, e ele esteja no potencial dele todo. Que é melhorar a qualidade do sono, mesmo que... Mas eu não tenho, né? Tenho 2 horas só de sono. Então eu preciso acordar ele de uma forma muito rápida para ele ser profissional. Então eu vou usar hoje dados, informações, né, que hoje a gente tem aquele Whoop, tem o Oura, tem várias coisas, que eu fico brigando no bom sentido, que as pessoas produzem dados. Mas a gente tem que saber como usar o dado e como modular o dado. Porque nenhum dado, ele é
como é que fala? Uma determinação, me deu um branco na palavra, determinismo. Sim, não é determinante. Determinante, né? Não é porque eu usei uma pulseira e tá me falando pro atleta hoje, é o dia da minha competição, tá dizendo que eu não recuperei meu sono 100%, que meu nível de estresse está alto e que minha parte cognitiva só está 50% disponível. Isso é um dado. Não é definitivo. Não é definitivo. A força mental de determinação, de querer ir além do coração, da coragem, consegue superar qualquer dado. Então eu vejo muito atleta usando todos esses devices modernos e determinando como vai... hoje não vai ter como... Não. Isso é um dado. Então, meu trabalho como psicólogo hoje é como gerar um dado e como eu tenho a responsabilidade como usar esse dado para eu ir para alta performance. Então, eu vou entender que o cérebro trabalha com duas coisas. Hemoglobina, oxigenação e frequências. Alfa, beta, gama e teta. Então, eu vou modular oxigenação ou eu vou modular a frequência. Então, se eu quero que você durma, eu vou mudar uma frequência baixa. Se eu preciso que você acorde, eu vou modular uma frequência um pouco mais beta-alfa. Se eu sei que você está dormindo demais, sonolento, eu sei que o seu córtex pré-frontal está tendo uma baixa taxa de hemoglobina. Então, eu preciso acordar essa hemoglobina. Eu preciso aumentar o nível de oxigenação no córtex pré-frontal. Inclusive, TDAH e depressão... Hoje, se você procurar e pesquisar, você vai ver que muitos tratamentos hoje para depressão e TDAH está em neuromodulação do córtex pré-frontal, aumentando o nível de oxigenação através de neuroestímulos magnéticos ou elétricos de baixa intensidade, 1 ampere, 1,5 ampere, aumentando a oxigenação do córtex pré-frontal. Uma pessoa em depressão, a maioria das vezes, né? Não vamos verdade absolutas, porque não é por aí. Mas ela vai ter uma baixa oxigenação na função executiva de regulação e de impulsos. Por isso que ela vai ficando muito parada. Na hora que eu volto a neuroestimular essa área dela, não estou falando que é a solução, mas na hora que eu volto a neuroestimular, oxigenar essa área, eu estou deixando o córtex pré-frontal dela oxigenado para que aquela função executiva esteja disponível para ela. Existe uma maior probabilidade de eu tirar essa pessoa da cama. Perfeito. O TDAH tem baixa oxigenação, tanto no impulso regulatório como de atenção. Perfeito. Na hora que eu aumento essa oxigenação e uso áudios bineurais levando para uma frequência mais alta, eu neuromodulo. Então a gente tem hoje muitos instrumentos, né, para o atleta dormir bem, reduzir o sono, aumentar. Perfeito. Então a gente tem que... E aí vem o mindfulness, a meditação, aí vem a consciência, vem a respiração e vem o autoconhecimento de quem é esse atleta, do momento específico de vida daquele atleta nesse dia de hoje. Perfeito. Então, percebe? Sim. Toda uma conjuntura. Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. O Maurício entrou aí na parte do esporte, que eu sou apaixonado, né? Como ex-atleta e trabalho com diversos atletas. A parte que eu vejo dúvida de pessoas. O tempo para eu parar, meditar e já ter algum benefício. E isso não só para o esporte, eu acho que isso se alastra para todos. Como, por exemplo, do tênis que você estava falando. Tem um atleta que eu acompanho vários, mas é brasileiro. Não sei se você já vai falar, João Fonseca. Um menino. Até ano passado ele jogava juvenil, né? Terminou como número 1 do mundo no juvenil. E esse ano ele já fez a transição para o profissional, que é uma das partes mais difíceis no tênis. A transição do juvenil para o profissional. Se é juvenil, aí você tem até os outros... É porque não sobe para aqui, né? Sobe para cá. Você já pega os caras casca grossa, ele com uma experiência, ele fala, meu amigo, é um menino, vou com tudo. Só que o que chama atenção não é só a forma que ele treina, se alimenta, dorme, mas o poder emocional dele, o controle emocional. E eu vejo que ele é um cara muito adepto à meditação, o mindfulness, né? E o que a gente vê quando ele tá jogando? O tênis, você deve saber que quando tem a virada de quadra, tem 1 minuto para sentar, beber água e já... Muitas vezes, quando são momentos críticos, nesse 1 minuto ele para, bebe água, fecha o olho e ele começa a fazer a meditação. Curtíssimo tempo. Então eu queria que você, como a gente já tá na reta final, falasse se é isso mesmo, que dependendo, por exemplo, da modalidade, se for possível, com pouquíssimo tempo,
já dá para trazer benefício. E eu imagino que isso também no trabalho das pessoas, ali entre uma reunião e outra, com pouquíssimo tempo, ela também pode aproveitar. Sim. Não precisa ter que organizar um momento do dia para parar meia hora, 40 minutos. Pouquíssimo mesmo porque tempo. A vida não vai parar. As pessoas querem esperar, elas criam um romantismo que a vida vai parar para ela meditar. Uhum. Sabe, que você vai chegar em casa, os filhos vão estar dormindo, isso não existe, a vida não para, a vida nunca parou. Inclusive, quando você medita e fecha os olhos, a vida não para. O mundo interno continua girando. Eu só esqueci de um complemento para vocês saberem, caso você não saiba. E esse João Fonseca, que fez a transição, ele vai terminar um ano entre os 150 melhores do mundo no profissional. Uau. Então o cara entrou na transição esse ano e vai terminar entre os 150. Genial. Então só para você ver o potencial desse menino. Essa pergunta eu tenho que ter cuidado para responder. Porque, de fato, não existe um ideal. Né? Eu gosto de fazer meditações longas. Porque eu me conheço mais nas meditações longas. Agora, e tem mais experiência também. Agora, com a prática, eu consigo me regular. Você vê, eu cheguei aqui correndo e eu já me regulei do carro para cá. Então, a prática me deixa habilidoso, porque eu tenho um autoconhecimento de me regular muito rápido. Né? Que é o que o Djokovic fala sempre. Ele fala, eu não deixei de ficar frustrado no meio de um jogo, não deixei de sentir raiva. A diferença entre eu, talvez não seja com essas palavras, tá? Entre eu e o outro atleta é que eu volto pro meu centro muito rápido. Ele fala muito isso. Ele quebra a raquete, pouco tempo depois ele é outro. Então ele consegue quebrar a raquete numa explosão e ele solta tudo e ele volta. O outro quebra a raquete porque ele tá com raiva. E ele continua com raiva. Ele sabe que quando ele quebra a raquete, ele já organizou que ele bota toda a frustração e ele volta melhor. Então, isso é muito relativo de tempo. Eu não tenho um tempo... O que eu observo na minha experiência, tá? Para você ter um mínimo de regulação do seu sistema nervoso autônomo, de 3 a 7 minutos é o tempo necessário para dar um... fazer assim, baixar. Tanto que se eu fizer a meditação com vocês de 5 minutos, vocês em 5 minutos vão começar a bocejar. Por isso que as pessoas falam, então descansei. Porque a meditação faz uma regulação muito rápida no sistema nervoso autônomo, então traz esse relaxamento. Então, com a prática, às vezes o que a gente tem é um saque para o outro saque. E eu tenho que saber como usar isso para me regular. Então, você percebe? Ele usa da consciência, discernimento e clareza do corpo físico, mental e emocional. Ele consegue, talvez, arriscaria dizer que naquele minuto que ele tem uma percepção de onde ele está. Então, ele percebe onde ele está identificado, ele consegue acolher e neutralizar, porque não é não sentir. Ele reconhece, aposto, né, que ele vai validar, eu estou com raiva. Ele valida, tô com raiva, calma, volta. Ele percebe. Ele tem que validar. Porque senão ele tá com o quê? É por isso que ele é atleta, né? Ele valida, tô com raiva, tô angustiado, tô frustrado, nada tá dando certo, calma, volta, eu tenho potencial, equaliza, respira, vamos lá, eu já sei o que eu tenho que fazer, vamos voltar pro jogo. Então, ele valida, só que ele faz isso muito rápido, porque ele pratica todo dia. Com certeza tem a prática. É porque eu falo, os meus tenistas lá, vamos pensar numa brincadeira no tênis. Normalmente os tenistas, pelo menos as meninas que eu acompanho aqui em Brasília, elas têm às vezes 3 horas por dia. Sim. E um jogo de tênis pode durar 2 horas, 3 horas, Sim. certo? Se eu começo o meu treino aqui em cima, e com 1h30 eu estou fazendo isso, e acabando o treino aqui embaixo, o que eu estou treinando? Porque quando eu entrar no jogo, eu vou começar aqui, vai refletir isso. E vou cair. Sim. Percebe? É treino. O que eu treino, eu fico bom. Então, um tenista de alto rendimento como ele, tudo o que ele faz no jogo, ele treinou em quadra. Eu sei, porque eu tive um amigo que frequenta, assim, às vezes, o circuito, a gente conversando, e ele falou, cara, o Djokovic encena os ataques. Não tô falando que sempre. Sim, mas eu percebo. Mas algumas coisas que ele faz, ele treina para destabilizar o outro.
Ele treina uma mão na cabeça, um bufar, uma mancada, ele treina. Uhum. Ele treina aquilo, e volta pro centro. Então, parece às vezes, pô, que loucura. Não, tudo. Então, o tenista de alto rendimento, ele treina tudo. E aí, agora eu tava vendo, um amigo mandou um vídeo do Agassi falando do Boris Becker. E não sei se ele está segurando há muito tempo. O Boris Becker, aí eu não sei se era um tique da língua. Eu não sei se era um tique ou uma ancoragem de performance dele. Eu não sei. Pode ser só um tique ou podia ser uma ancoragem para um saque, né? Que ele botava a língua de lado ou no centro. Se era no centro, o saque em tal lugar. E se era para o lado, o saque em outro lugar. Então eu não sei se era só um tique ou era uma ancoragem. Porque a gente desenvolve algumas ancoragens no atleta para ele entrar naquele estado e que naquele estado ele faz aquilo com perfeição, né? E o Agassi sacou que ele tinha, quando eu botava a língua ali, tanto que ele devolvia os saques dele e quebrava. E pelo que eu entendi, o Boris Becker tinha um saque fenomenal, dificilmente de devolução. Sim. E o Agassi quebrou o saque dele, destruiu ele. E aí, o Agassi, um dos melhores devolvedores do mundo, depois que ele descobriu, ele usou toda a qualidade dele ali para devolver. Então ele estudava. Então o Agassi era um cara que estudava o comportamento do atleta no saque. Se ele passava a mão aqui, se ele virava o tronco, para perceber como ia ser o saque. Fantástico. Olha o nível, fantástico. É fantástico. Por isso que é atleta de alta performance. Né? Então você percebe. E aí o que eu acho legal é que depois eu entendi nesse videozinho curto que eles pararam de jogar, ele falou, que o Boris Becker falou pro Agassi, enfim, num bate-papo, sei lá como, falou, cara, eu chegava pra minha mulher e falou, parece que ele sabe onde eu vou sacar. Ele sabia mesmo. Ele sabia. É genial. Você percebe? Então, provavelmente, né, o João é um atleta que tem essa habilidade, que está desenvolvendo, treinando isso diariamente para levar o corpo físico, mental e emocional. E é incrível, eu digo, quando o atleta integra o corpo físico, mental e emocional, eles se integram. Eu falo, é uma experiência espiritual, é um balé. É algo fantástico. Quando você vê um Kobe Bryant, ele entra nesse estado que a gente vai falar de flow, que tem muita confusão a respeito, e isso pode ficar para outro momento, né? Mas quando esses atletas, esses grandes atletas entram nesse estado de integração corpo, mente e emoção, é fantástico ver. A performance aumenta, né? Eles descolam. Os caras vão para outro nível. E aí é fantástico, é uma beleza, né? Isso acontece com todos nós. Todos nós temos esse potencial. Somos seres incríveis, de infinitas possibilidades. E temos que assumir a responsabilidade. Nós somos atletas da vida, né? A gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa existência. Sabe? Porque a vida, ela é maravilhosa. Ela é linda. E se eu deixo apenas o meu sistema de sobrevivência, a minha mente que quer me proteger e o meu cérebro que quer sobreviver, e eu vivo em cima desse algoritmo do corpo humano de sobrevivência, eu estou desperdiçando a minha existência, que é uma existência amorosa, empática, verdadeira, deliciosa. E sim, eu sinto raiva. Sim, perfeito. Eu sinto medo. Faz parte da minha experiência humana, tudo isso. O ponto é, como eu vou lidar com isso? Excelente. É só isso. E por isso que eu acredito que o caminho é a meditação. Que maravilha. Porque a meditação te ensina a escutar de dentro, para que você possa ir para fora com essa clareza. E que vai ajudar todos os pilares. E que vai desencadear. Vida. Então, eu acredito que a gente tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução, a terceira. A gente está na quarta revolução, que é a tecnológica. E eu acho que a maior revolução humana do momento é o autoconhecimento e o silêncio. Quando a humanidade não dá mais, sabe? A gente pode viajar no tempo, beleza, vai ser sensacional, nem sei se vai ser, mas enfim, não tem mais o que a gente possa desenvolver. Eu acho que a maior revolução da humanidade agora é o autoconhecimento e o silêncio. Perfeito. É a próxima revolução. Sem essa revolução, a humanidade não vai poder viver o seu potencial humano de amor. Maravilha.
Eu acho que essa é a grande revolução. Pedro. Maravilha. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Nós já estamos aqui com Poderíamos o nosso passar o dia tempo. aqui, Poderia, se deixar, não termina mais. O bate-papo foi maravilhoso. Eu quero primeiramente aí agradecer a audiência de todos. A gente precisa do seu like, a gente precisa do compartilhamento, do seu comentário, é muito importante. Então, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda, como eu disse no começo do podcast, o canal a crescer e que a gente possa trazer cada vez mais profissionais do gabarito do Pedro para poder bater esse papo aqui com a gente. Tá? Quero agradecer aí a presença ilustre do Pedro, a aula que você deu aqui pra gente. Eu fiquei aqui só absorvendo, só escutando, foi maravilhoso. Tá? Enfim, faça as suas considerações finais aí, Camilo, fica à vontade também. Eu vou deixar o Pedro fazer a consideração final e aí eu fecho um agradecimento. Rapaz, eu acho que a consideração final eu fiz agora, né, quando eu terminei minha fala. A gente tem um potencial de amor, perdão, fantástico e de lidar com tudo que acontece. E mesmo quando eu não dou conta, eu tenho outro ser humano. Eu tenho a comunidade, eu tenho a minha família, meus amigos que me ajudam a dar conta e me lembram que eu sou capaz, sabe? Então que a gente possa nos tornar seres humanos melhores. E eu acredito nesse potencial humano, sabe? Eu acredito no poder da compaixão, do amor, do perdão. Mas para isso a gente tem que aprender a olhar para dentro, a se escutar, a se conhecer e parar de querer controlar o que a gente não controla. Mas eu, o tempo todo, tenho a escolha de como eu vou dar meu próximo passo. E isso vem do despertar dos poderes humanos, que é a consciência. Perfeito. Maravilha, fantástico. Queria aproveitar para agradecer, assim como o Maurício, obrigado mesmo por ter vindo, pelo tempo que você dedicou, por esse excelente bate-papo, foi maravilhoso. Agradecer, Maurício, por mais uma parceria, né? Tamo junto. Nesse projeto. E agradecer vocês, né? Que pararam aqui para assistir, para somar mais conhecimento, para se ajudarem, para ajudarem a família, o próximo. E dizer para vocês, assim como o Maurício, compartilhem ao máximo esse vídeo para que mais pessoas possam ter mais conhecimento, buscar mais saúde, qualidade de vida, longevidade. E aguardem que nos próximos episódios grandes profissionais de diferentes áreas da saúde estarão aqui conosco para que vocês continuem aprendendo cada vez mais, buscar a saúde como um todo. Não é isso, Maurício? É isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo. Até a próxima. Forte abraço. Um grande abraço.